Olá, alunas, olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, começar a nossa aula 10A, aula de dinâmica. A gente vai começar o estudo de força. E aí é o seguinte, eu já falei algumas vezes que é um dos assuntos mais importantes do ano, tá? Esse assunto agora é base para o resto do conteúdo desse ano e para vários assuntos do segundo e terceiro ano. Teoricamente não é um assunto difícil. Teoricamente, que sentido? A teoria não é complicada, tem exercícios que podem ficar difíceis, mas a gente fica muito tempo nele. Então vai ter aulas fazendo exercício, eu vou dar aula síncrona, depois que a matéria avançar um pouquinho, resolvendo exercício, fazendo um resumo da matéria. Então é uma matéria que vocês têm que levar muito a sério, tá? Tem que concentrar bastante nela, mas como eu disse, é uma teoria simples, então ela não tem tanta dificuldade no início dela, os exercícios que podem complicar. Eu começo esse assunto trabalhando com a ideia de equilíbrio, e que o equilíbrio vai se dar em função da razão das forças, da relação das forças. Então, a gente vai estudar força e equilíbrio juntos, mas eu começo necessariamente com a ideia de equilíbrio. Eu vou esclarecer melhor. Esse assunto ele está no capítulo 5, começa aqui o capítulo 5, que tem os princípios da dinâmica. Tá? E repare que é um capítulo extenso, e o capítulo 6 ainda é dinâmica, capítulo 7 é a força, né, dinâmica do movimento circular, capítulo 8, força da gravidade, gravitação. O 9 já vimos, e aí começa o estudo de energia. Porém, o capítulo 13 volta a trabalhar com a ideia de força na estática. Então, o que eu faço na verdade? Vocês já repararam que eu faço muito isso. Eu pego esse início do capítulo 13, que é até a parte de equilíbrio do ponto material, então é bem no iniciozinho, tem alguns exercícios, e trago para cá. Porque isso é o equilíbrio, a estática é o equilíbrio. E no final do ano eu termino esse capítulo, tá bom? Então capítulo 5 e o iniciozinho do capítulo 13. Então vamos conceituar a força. No livro está escrito o seguinte, no nosso livro que a gente está seguindo: força é o agente físico cujo efeito dinâmico é a aceleração. Efeito dinâmico é aceleração. Então eu poderia falar no português mais claro que força é aquilo que muda o movimento do corpo, que faz aparecer uma aceleração. A gente já viu dois tipos de aceleração, né? Um que varia o valor da velocidade, a rapidez do corpo, e o outro que muda a direção, que provoca a curva. Nos dois casos, se tem aceleração, tem uma força que cria essa aceleração. Então, para acelerar, tem que ter força. Agora, força também é um agente capaz de mudar o estado de movimento de um corpo ou provocar deformações. Esse é um outro conceito que eu acho um pouco mais abrangente. Primeira frase: mudar o estado de movimento do corpo. É provocar uma aceleração. Ou andar mais rápido, ou mais devagar, ou você vai ter a mudança da direção. Tá? Ou ainda provocar deformações. Você pode aplicar força no corpo, ele muda o seu estado, o estado não necessariamente, vocês vão estudar esse termo melhor no segundo ano, ele muda a sua forma, ele amassa, sem necessariamente sair do lugar. Tá bom? Agora, a gente vai além. Hoje a gente vai ver o que acontece quando tem várias forças aplicadas e elas se anulam, a soma delas não vai dar nada. Então ele não vai ter nenhum desses efeitos, mas mesmo assim a força é aplicada. Tá? Mas uma força sozinha, ela pode provocar estes resultados. O que é importante, por enquanto, vocês terem em mente que força é uma grandeza vetorial. Não faz sentido eu falar de força só pelo valor. Eu preciso falar direção e sentido. Para que lado que eu aplico a força? Então a gente representa a força dessa maneira. Já fizemos exercício que tinha uma seta representando o vetor. Posso chamar de F e o símbolo de vetor sobre o F. Beleza? A unidade de força no sistema internacional é o Newton. Eu também já comentei isso. A unidade, quando é nome de alguém, se abrevia com N maiúsculo, com a letra maiúscula. Mas se for extenso, você escreve em minúsculo, porque é unidade. Se fosse o nome da pessoa, maiúsculo, obviamente. Tá? Então, se eu falo uma força de 10 newtons, se eu escrever por extenso, eu ponho em minúsculo. Essa unidade, ela vem de outras unidades básicas. Metro, segundo, quilograma, a gente vai ver isso quando for estudar as leis de Newton. Tá? Como que as unidades básicas formam a unidade de Newton. Por enquanto, basta saber que força
é medida em newtons no sistema internacional. Existem outras unidades, mas no sistema internacional, newton. Uma outra unidade que aparece bastante para a gente, eu vou comentar em alguns exercícios, tá bom? Por enquanto, newton, 99% dos exercícios vai estar em newton, então não tem muito mistério. Prosseguindo. Vamos ver então um exemplo do que acontece quando você aplica força no corpo. Imagina um corpo em repouso, né? Velocidade zero, lá, vetor, velocidade zero. E aí você aplica uma força nele. Então, a força que vai vir da esquerda para a direita. E se a força foi aplicada, ele acelera. Outro exemplo, um corpo que tem movimento, se aplica uma força contrária ao movimento, ele cessa o movimento, por exemplo. Você desacelera o corpo. Então, mudança do estado de movimento. Antes estava parado e começa a andar, depois está andando, ele pode parar. Ou andar ao contrário, ou andar mais devagar. E pode acontecer ainda de quando você aplica uma força, o corpo muda a direção de movimento. Não precisa nem andar mais devagar, nem mais rápido, nem parar, mas ele muda a direção. Sempre força associada à aceleração. Todos esses três casos têm uma aceleração ali, e a aceleração veio da força aplicada. O outro caso é a deformação. Essa mola, por exemplo, se tem uma força aplicada, ela deforma, ela estica, ela aperta, ela volta ao tamanho natural. Então vamos estudar esse caso também. Equilíbrio. Equilíbrio, gente, ocorre quando a força resultante, ou seja, todas as forças aplicadas no corpo somadas, isso aplicadas no que a gente chama de ponto material. Vamos lembrar que a ponto material é aquele corpo que as dimensões eu desprezo, eu não me preocupo com o tamanho do corpo. Quando essas forças somadas der zero, for nula, eu tenho uma situação de equilíbrio. Tá bom? Se o corpo for extenso, ou seja, se o tamanho eu tiver que considerar, não necessariamente a resultante ser zero dá equilíbrio. Então, cuidado, é quando é ponto material, quando as dimensões são desprezíveis. Então, um corpo qualquer, se não tiver nenhuma força aplicada, obviamente que a resultante é zero, ele está em equilíbrio. E aí, se ele está em equilíbrio, ele permanece na situação que ele está. Ele permanece parado. Imagina agora que tem três forças aplicadas nesse corpo, F1, F2 e F3, e aí você faz as contas e chega na resultante zero. A soma dos três vetores ali dá zero. Nesse caso, você também tem uma situação de equilíbrio. Mesmo tendo força aplicada, se elas somadas dão zero, a gente fala se elas se anulam, você vai ter uma situação de equilíbrio. Ele permanece, então, em repouso, da mesma forma que antes. Agora, imagine esse corpo em movimento, em linha reta, com velocidade constante. Então, de novo, andando em linha reta, sem mudar a velocidade. Se as forças aplicadas são a soma dá zero, se as forças aplicadas, a resultante vai ser nula, você continua tendo a situação de equilíbrio. Só que nesse caso, a situação de equilíbrio é qual? É aquela que o corpo continua andando em linha reta com velocidade constante. Que você lembra, a aceleração pode variar a velocidade em módulo ou direção. Pode fazer ele andar mais rápido, mais devagar, ou fazer uma curva. Se não tem força resultante no corpo, não tem aceleração. Então ele vai andar em linha reta com velocidade constante. Os três vetores somados deram zero, por isso que a resultante é zero. Você tem a situação de equilíbrio. É comum chamar o primeiro caso, quando está parado, de equilíbrio estático. Por isso que aquele capítulo lá, o 3, é estática. E o caso que ele está andando é equilíbrio dinâmico. O nome às vezes aparece, às vezes é importante, mas nesse caso não preocupa muito com isso não, tá? Isso naturalmente a gente vai absorver essas ideias. Então o corpo, como eu disse, ele permanece em movimento sem alterar a velocidade. E como eu disse também, esse sem alterar a velocidade vai fazer com que ele ande em linha reta e velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então, o corpo em repouso ou em MRU,
ele está em situação de equilíbrio. A resultante das forças é zero, não tem aceleração aplicada sobre ele. E aí eu já posso começar a falar de um princípio da física que é a lei da inércia. O que acontece é o seguinte: se a resultante das forças no corpo for zero, o corpo ele naturalmente vai permanecer na situação que ele se encontra, ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Essa tirinha aqui, ela até mostra um exemplo bem comum para a gente, de como a gente percebe essa tendência de continuar o movimento. Quando você está dentro de um veículo, um ônibus é mais fácil, porque às vezes você está em pé, então você percebe mais isso. Se ele freia, diminui a velocidade dele, você continua o movimento. Então você é jogado para frente. Quando o carro faz uma curva, você tende a continuar em linha reta, então você se sente jogado para fora do carro. Então esse tipo de situação é o que nós chamamos de inércia, é a tendência de continuar em linha reta com velocidade constante ou permanecer parado. Se o ônibus está parado, está em pé nele sem segurar nada, ele acelera, você tende para trás. Na verdade, você vai para trás em relação ao ônibus. O que está acontecendo é que o ônibus está indo, você fica no mesmo lugar em relação à rua. Isso também é o primeiro, é o princípio da inércia. Tá? Falei primeiro porque isso vai ser a primeira lei de Newton. Vamos começar a fazer alguns exemplos para vocês verem que não é tão complicado aplicar isso. Um carro percorre uma pista retilínea com velocidade constante de 60 km por hora. Sabe-se que as forças de resistência, resistência que vai contra o movimento, tá? Atrito, resistência do ar, provoca uma força contrária ao movimento. E essas forças 900 newtons, tá? A gente vai estudar essas forças, fica tranquilo, tá? Tem um capítulo só para atrito, então por enquanto só está dando nome. Além disso, a Terra provoca nesse carro uma força vertical para baixo de 7.500 newtons, força da gravidade, e aí ele manda você completar o desenho com as forças restantes e indicar os seus valores. Vamos entender o que está acontecendo então. Tem um carro, a força para baixo, né, da gravidade, vamos chamar de força peso, 7.500 newtons, nós também vamos estudá-la com calma, fiquem tranquilos. A força contrária ao movimento, né, se o carro anda para a esquerda, o atrito, a resistência do ar é uma força para trás, que ele falou que vale 900 newtons. Só que ele fala que o corpo tem velocidade constante. Se ele tem velocidade constante e anda em linha reta, a resultante é zero. Quando eu olho para o desenho até agora, a resultante não é zero, é uma força para baixo, uma força para a direita. Então eu tenho que desenhar forças que vão cancelar aquelas duas. Não é que vão desmanchar as duas, é que somado com aquelas você vai ter o valor zero. Seria então uma força para cima e seria uma força para frente. E qual o valor ou quais os valores dessas forças? Eu tenho que ter resultante zero. Olha lá, eu botei força resultante na horizontal, x, zero, força resultante vertical, zero. Então a força para cima tem que ser igual à força para baixo. Que aí na vertical dá zero. A força da esquerda tem que ser igual à força para a direita. Que aí na horizontal dá zero o resultante. Então a força para cima 7.500 newtons. Força para a esquerda 900 newtons. Assim, agora sim, eu tenho a resultante total zero, né? Força para cima igual para baixo, direita igual à esquerda. Então ele permanece no seu estado. Qual era o seu estado? Andando em linha reta com velocidade de 60 km por hora. Exemplo 2, desenhe o vetor resultante em um carro que realiza um movimento circular uniforme. A gente acabou de ver esse assunto e eu chamei muita atenção da aceleração centrípeta, lembra? Uma aceleração que aponta para dentro da curva que provoca a curva. Então ali um exemplo, um carro fazendo uma curva, movimento circular, a curva é bem circular, uniforme, ou seja, a velocidade tem valor constante, a rapidez é constante. Como eu disse, no movimento circular uniforme, a velocidade varia, a direção, não o valor. A mudança de direção do vetor velocidade é provocada pela aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Lembra que eu desenhava a velocidade tangenciando a curva e a centrípeta, então, para dentro da curva. Ela é sempre radial, então. Isso quer dizer o quê? Em cima do raio.
Então aquela seta vermelha, o vetor vermelho, velocidade, tangenciando a curva. E para dentro da curva, sobre o raio, fazendo 90 graus com a velocidade, você teria aceleração centrípeta e, como eu disse, se existe aceleração, existe uma força. Então essa vai ser a força resultante aplicada no corpo. Tem outras forças, né, gravidade, resistências, tudo, mas a resultante nesse caso tem que ser essa. Tem que sobrar só essa força, porque ela vai provocar a curva sem variar o valor da velocidade. Assim ficaria a resposta da questão. Terceiro exemplo, determinar o valor de F2 e F3 para que o corpo permaneça em equilíbrio. Então tem um objeto ali, tem 3 pessoas puxando esse objeto, uma para cima, uma para a esquerda, outra para a diagonal ali, né, para a direita e para baixo. Para cima, 160 newtons é a força F1, a força F2 aquele sujeito faz para a esquerda e a última F3. Eu quero saber o valor das duas para que eu tenha a situação de equilíbrio. Nesse caso, o corpo permaneça parado. Uma outra informação que o exercício nos dá é esse ângulo aqui, ó, θ, que é o ângulo daquela corda que o terceiro sujeito faz com a vertical. Aí ele deu o seno e o cosseno desse ângulo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos resolver então. O que eu faço primeiro? Todo exercício de força, gente, isso aqui é obrigação. Eu começo desenhando as forças. Então, uma força para cima, uma força para a esquerda, uma força na diagonal. Para cima, F1, né? Para a esquerda, F2. Para baixo, F3. Depois, eu passo as forças aplicadas a um único ponto. Como é um corpo, um ponto material, o tamanho ele nem foi dado, não importa. É como se todas as forças estivessem aplicadas no centro desse corpo. A gente chama de centro de massa do corpo. Então, eu desenho um pontinho e arrasto aquelas forças para lá, ó. Então não tem mais aquele objeto, tem aquele ponto, tá? Esse desenho, que eu ignoro o objeto e desenho tudo saindo de um ponto, a gente chama de diagrama de forças. É comum isso ser pedido em concursos, tá? Questão aberta, desenho diagrama de forças. É fazer um pontinho como se fosse o objeto e as forças sendo aplicadas naquele ponto. Então tá ali, ó, F1 para cima, F2 para a esquerda e F3 na diagonal. Lembrando que eu sei o ângulo θ. Para eu analisar o equilíbrio, o que eu faço? Tinha até na lista um exercício parecido com isso, né? Que você tinha 3 vetores ali e um estava na diagonal. Eu gosto de trabalhar na vertical e horizontal separados. Então, primeiro eu tenho que pegar esse F3 e desmanchar ele. Achar a componente vertical e horizontal. É decompor o vetor do F3. Então, eu tenho a projeção dele vertical, ela é a altura dele, e a projeção horizontal. A gente chama de F3y vertical, F3x horizontal. E aí vocês lembram como a gente acha F3x e F3y? O F3x, repare que ele é o lado contrário do ângulo, é o cateto oposto. Então a relação trigonométrica que eu uso é o seno. Ó. F3x é F3, né? Não esqueçam do vetor original, vezes o seno do ângulo. F3y é o lado vizinho do ângulo, é o cateto adjacente. Então vai ser o vetor original vezes cosseno. Calculando então, ó, F3, o seno e o cosseno ele me deu, lembra disso? 0,6 o seno, 0,8 o cosseno. E eu vou permanecer com aquilo ali, tá? Vamos fazer as contas agora. Bom, aqui eu estou demonstrando a questão do triângulo retângulo. O que eu fiz aqui? Ó, o F3y passei para a direita. Se esse ângulo é θ, esse aqui também vai ser. Certo? Aquelas regrinhas da matemática lá do fundamental. E aí, só para lembrar, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Por isso que eu passo o F3 multiplicando e acho daquela forma. E o cosseno, por sua vez, cateto adjacente, ó, F3y sobre a hipotenusa. F3. Passo o F3 multiplicando, eu chego na fórmula do F3y. Beleza. Então agora eu tirei o F3, por quê? Eu decompus ele, eu desmanchei ele, decompor é desmanchar, né? E vou substituir pelos dois que fazem parte dele. O F3y para baixo, F3x para a direita. Guardo aquelas equações ali que eu vou precisar delas
e tiro aquele cálculo, tá? Só para a gente ganhar espaço aqui no nosso slide. A força resultante tem que ser zero, porque ele falou que está em equilíbrio. Então, nesse caso, a força para a direita é igual a força para a esquerda, né? Para dar zero na horizontal. A força para baixo é igual a força para cima, para dar zero na vertical. E alguns valores eu tenho. Então, olha lá, F3x é F3 0,6, F2 eu não sei, e F3y é F3 0,8, e eu sei F1. A força para cima é 160. Então, dessa segunda equação desse sistema, eu vou achar F3. F3, 200 newtons. Eu passei o 0,8 dividindo, 160 dividido por 0,8, 200. Substituo esse F3 na primeira equação, né? F3 vezes 0,6, 200 vezes 0,6, F2 igual a 120. Então agora eu sei o valor de F2, sei o valor de F3, já sabia F1. E exercício de frequência dessa parte aqui para vocês, porque esse início da matéria eu vou dividir em duas partes. Nós vamos ter dois exemplos aqui. Tá, o primeiro bem simples, o segundo é muito parecido com o exercício anterior. Se tiver dúvida, dá uma olhada lá. Vamos falar do primeiro. Você tem uma força para a direita que sabe o valor, uma para a esquerda, e ele quer que permaneça em equilíbrio. Então ele pôs uma força para a esquerda F. Qual o valor dessa força? Para que a resultante delas dê zero. Tá? Lembra de botar a unidade em newtons. E aí você começa montando como? Já que está em equilíbrio, força resultante zero. Então força para a esquerda, todas elas igual às forças para a direita. O item B, você vai fazer parecido com o exercício anterior, como eu disse. Uma força para baixo, uma força para a esquerda. E essa diagonal você começa decompondo. Você vai ter uma parte para a direita e uma parte para cima. Então você trabalha primeiro na vertical, depois na horizontal. Vou falar pela terceira vez, ele é igual ao anterior. Dá uma olhadinha nele antes. Tá? Começou a fazer o B, tá difícil. Volta lá no vídeo, dá uma olhada. Tá? Claro que no plantão eu vou resolver com vocês quando precisar. Ou vocês podem entrar em contato comigo. E aí quando eu tiver tempo eu respondo isso para vocês. Uma questão importante, o ângulo 30 graus a gente precisa saber seno e cosseno, mas eu coloquei ali para facilitar, tá? O seno é meio e o cosseno eu já fiz a conta, a raiz de 3 sobre 2, dá mais ou menos, tá? Aproximado 0,85. Lembre-se de enviar para o meu e-mail com o nome do exercício, turma e o seu nome. Bom, gente, como eu disse, encerra essa primeira parte, que eu estudei só a questão da força resultante, soma das forças, e a situação de equilíbrio, quando essas forças somadas tem que dar zero, tudo bem? A gente vai ter agora uma segunda parte, desse estudo inicial das forças, e a gente já começa a falar das leis de Newton. Então, até logo, um abraço. But it's my turn to drive.